Muito bem, estamos de volta aqui para mais uma lição, a lição de número 4, da revista da Coni Madeb, onde estamos estudando o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, aqui já começamos semana passada falando do Sermão do Monte, e hoje vamos continuar com as instruções aos discípulos sobre a oração e a confiança e a edificação. O texto áureo da nossa lição se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 24, onde diz: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, note que não é necessário apenas ouvir, é necessário praticar. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, verso 24. A verdade central desse verso é que a palavra de Deus nos oferece direção, discernimento e força para resistir às provações e desafios da vida, para que a nossa casa, quando vier a chuva, correrem os rios, soprarem os ventos, esteja firme na rocha. A leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13, a oração do Pai Nosso, e Mateus 7, 24 e 25, na tradução da Nova Versão Internacional. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Vamos à introdução da nossa lição, falando que Jesus, em seu ministério, dedicou tempo a ensinar seus discípulos princípios essenciais para uma vida cristã sólida. A oração, como um meio de comunicação íntima com Deus, é fundamental para o fortalecimento espiritual, enquanto que a confiança em Deus é a base para enfrentar as dificuldades com fé. Além disso, Jesus orienta sobre a edificação da vida espiritual com a palavra de Deus, sendo o alicerce firme. Falemos da oração do discípulo, o Pai Nosso, como modelo de oração em Mateus capítulo 6. O modelo de oração deixado por Jesus não tem a ver com as vãs repetições propostas pelas liturgias e alguns grupos religiosos, mas sim tem a ver com o relacionamento, com o reconhecimento da grandeza de Deus como Pai, por meio do qual é possível viver na dependência dele, de Deus, resultando em resposta às necessidades que são inerentes ao ser humano. Vamos a uma das primeiras necessidades, o reconhecimento da soberania de Deus. O modelo de oração deixado por Jesus para súplicas ao Senhor ensina que a aproximação do Pai requer o reconhecimento de sua paternidade. Pai nosso, que estás no céu. Pai nosso, além da paternidade, fala também da sua soberania. Estás no céu, da sua santidade. Seja santificado o seu nome e da sua realeza e do seu reino. Venha o teu reino. Nos Salmos já haviam direcionados para louvor ao Senhor, no Salmo 99, verso 3.
O profeta Isaías, em sua visão, viu os serafins proclamando a santidade do Senhor, Isaías 6, verso 3. Desde o Antigo Testamento, a oração está fundamentada no reconhecimento da santidade e da grandeza de Deus, que está nos céus é mais do que nós que estamos na terra. Falemos da dependência de Deus para as necessidades da vida, Mateus 6, verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus sempre foi o provedor das necessidades de seus filhos. Foi assim com Israel no deserto, Êxodo 16, 4, quando Deus mandou o maná, quando proveu o maná para o seu povo. Deus estava provendo. O salmista diz que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão. Salmo 37, verso 25. Nas palavras de Agur, contemporâneo de Salomão, ele disse que o que é necessário para a vida é a porção diária. Nem o excesso, que leva ao esquecimento de Deus, nem a falta, que leva a desonrá-lo, mas apenas o essencial. Provérbios, capítulo 30, verso 8 e 9. A dependência de Deus para o sustento é um princípio que atravessa toda a narrativa bíblica. Falemos ainda do perdão como elemento essencial na oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, verso 12. A confissão por reconhecimento de falha resulta em perdão. Salmo 32, verso 5. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Isaías, capítulo 1, verso 18. A Escritura sempre direciona-nos para o amor ao próximo, como manifestação do amor próprio. Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O perdão, tanto de Deus quanto ao próximo, é uma característica central na vida de oração do povo de Deus. Na ausência desse elemento, a oração se torna vazia e, por consequência, sem resultado. Deus perdoará os nossos pecados na medida em que perdoamos ao nosso próximo. Falemos do ponto 2, a confiança em Deus e a busca pelo reino. É necessário que aqueles que se aproximem de Deus deposite nele sua confiança e fé. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível de agradar a Deus. Somente assim que é possível que haja vitória sobre os males que cercam o presente século, como a ansiedade, a desconfiança, a ausência de prioridade na causa divina. Vamos ver cada uma dessas, vencendo a ansiedade. Jesus nos ensina que não devemos nos preocupar com o que comer, beber ou vestir, pois Deus cuida de nós. Mateus 6, verso 25 a 27. O salmista orienta a lançar o fardo sobre o Senhor, pois ele é quem te sustentará. Salmo 55, verso 22. A ordem divina ao seu povo é para não temer, pois é ele quem ajuda e firma com a sua mão direita vitoriosa. Isaías 41, verso 10. O apóstolo Pedro direcionou os eleitos e dispersos, 1 Pedro 1, a lançarem toda a ansiedade sobre o Senhor, porque é ele quem cuida dos seus. 1 Pedro 5, verso 7. A oração é um meio de entregar nossas ansiedades a Deus, confiando em sua provisão e cuidado, confiando na provisão diária. A Bíblia diz em Mateus 6, 31 a 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Abraão encontra um carneiro providenciado por Deus no Monte Moriá, mostrando que ele é o Deus provedor, Jeová Jiré. Gênesis 22, verso 13. A confiança
na provisão divina é alentada tanto por Jesus quanto pelas experiências de Israel no Antigo Testamento. E também é uma característica que deve sempre fazer parte do contexto da igreja, porque ela anda por provisão e por fé. Vamos ao 2.3, a devoção como prioridade da vida cristã. A vida de adoração deve ser a prioridade daqueles que foram eleitos por Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6, verso 33. Quando o coração do servo está voltado primeiro para as coisas de Deus e para o seu reino, e os interesses do reino, ele vai encontrar a vontade do Senhor ao seu respeito. Jeremias 29, verso 13. Deus sabe os planos que tem para cada um de nós. O salmista primava pela casa do Senhor, ao ponto de pedir a ele para morar em sua casa todos os dias de sua vida, onde ele poderia encontrar orientação divina. Salmo 27, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar em sua casa todos os dias, para que eu possa aprender no seu templo e contemplar ao Senhor. Tanto Jesus quanto os escritos do Antigo Testamento destacam que a busca por Deus deve ser prioridade na vida de todos. Vamos aos fundamentos da vida cristã na casa e a casa na rocha. Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27. A vida cristã é marcada por lutas e vitórias. A primeira, por causa do que professamos. A segunda, por causa da base da sustentação. As conquistas nas diversas áreas da vida só são consolidadas quando o edifício da vida cristã está sobre a fundação que é Cristo. Nele, construímos firmemente e resistimos ao dia mau, edificados sobre a palavra. A vida cristã deve ser fundamentada na palavra de Deus. Aquele que a segue é comparado como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que frutifica no tempo certo. Salmo, capítulo 1, verso 3. O profeta Isaías faz referência a uma pedra angular, Isaías 28, 16, que prefigura o fundamento firme de Cristo, a rocha. Deus é comparado a uma rocha sólida, firmando a base sobre a qual a fé deve ser construída. A palavra de Deus nos oferece direção, discernimento e força para resistir às provações e os desafios da vida. A palavra de Deus é a base inabalável sobre a qual construímos nossa confiança e esperança. Portanto, sejamos firmados na palavra. Essa passagem é a base da metáfora da casa sobre a rocha, aonde Jesus revela que não apenas os que ouvem, mas sim os que praticam os seus ensinamentos é que terão uma base sólida, como uma casa edificada sobre uma rocha, capaz de resistir às tempestades da vida, aos ventos, às chuvas, ao que lhe combate. É necessário cavar fundo para encontrar a firmeza que se deseja. Lucas 6, 48. Lucas apresenta a mesma parábola, enfatizando que a prática dos ensinamentos de Jesus é essencial para edificar uma vida que permanece firme, mesmo diante das dificuldades. Paulo delineia a igreja como sendo edificada sobre o fundamento de Cristo, que é a rocha. Efésios 2, versos 19 e 20. Essa edificação é sólida, porque está fundamentada na verdade e na obra redentora de Cristo. Ao dizer a casa edificada sobre a rocha, trata-se de uma metáfora, que é uma figura de linguagem que compara dois ou mais elementos. Vamos resistindo ao dia da adversidade. A casa construída sobre a rocha resistirá às tempestades, representando a vida firme e segura
de quem segue os ensinamentos de Jesus. Assim como uma casa na rocha, Deus promete estar presente durante as tempestades da vida, protegendo aqueles que confiam nele. Isaías 42, verso 2. A confiança em Deus como nossa rocha é essencial para resistir os desafios da vida. Salmo 18, verso 2. Deus é a rocha sólida que sustenta o fiel durante os tempos de tribulação. Segundo Samuel 22, verso 3. E só será possível consolidar as vitórias da vida cristã com uma vida fundamentada nas Escrituras, porque somente nelas é que encontramos a segurança necessária para resistir aos dias maus. Conclusão. À luz do que foi exposto, é conclusível que sem a oração, como uma regra diária da vida, não há fortalecimento espiritual. Sem a confiança em Deus, não há possibilidade de vitória. E sem a aplicação prática bíblica, dia e noite, não há resistência. Devemos seguir a orientação conforme a palavra de Deus e não ser somente ouvintes, mas praticantes, que é a garantia da vitória em todas as áreas da vida. Pois nela, na palavra de Deus, está contida a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Com isso, nós concluímos essa lição e agora vamos às perguntas dessa lição para fixar tudo aquilo que aprendemos sobre a oração, a confiança e a edificação de nossa casa espiritual. Primeira pergunta: qual o modelo deixado por Jesus para as súplicas ao Senhor? Ensina o quê? Bom, o modelo de oração deixado por Jesus é a oração do Pai Nosso e nos mostra a aproximação de Deus como Pai, que requer o reconhecimento de sua paternidade e de sua soberania. Pai nosso que estás no céu, e de sua santidade, santificado seja o seu nome. Segunda pergunta: qual é o resultado da confissão pelo reconhecimento de falha? Quando pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa e o resultado é o perdão de Deus. Terceira, é também uma característica que deve sempre fazer parte do contexto da igreja. E a resposta aqui é a confiança na provisão divina. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quarta pergunta: qual deve ser a prioridade daqueles que foram eleitos por Deus? A prioridade é a adoração e uma vida de devoção a Deus. Quinta pergunta: com o que se compara a vida cristã fundamentada na palavra? A vida cristã ela é comparada a uma árvore plantada junto a ribeiros de correntes de águas que frutifica e dá o seu fruto no tempo certo. Salmo capítulo 1, versículo de número 3. Com isso, concluímos mais uma lição. Semana que vem nós vamos voltar e estudar o poder de Jesus, milagres que manifestam o reino de Deus. Mateus 8 e 9. Nós temos uma série de 10 milagres ocorridos ali para mostrar que Jesus não é só poderoso em palavras, mas também em obras. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 7.800 vídeos para você. É bastante conteúdo, há lições do curso da ETAD, de teologia, há lições aqui de 5 escolas dominicais, fora o comentário da Bíblia e tantas outras coisas. Tem bastante conteúdo, são 259 pastas para você
aumentar o seu conhecimento bíblico e ser edificado numa fé genuína em Cristo Jesus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.